aqui de novo com Alma em Jogo, dos mais esperados para mim. Eu adoro o trabalho social que se desenvolve aqui no estado do Ceará. E o Complexo Social Mais Infância, ele é um espetáculo, né? E eu trago aqui a gestora de um desses complexos, no Cristo Redentor, na Barra do Ceará, a minha amiga, minha grande figura humana, Mirela Fiuza. Muito bem-vinda ao Alma em Jogo. Obrigada, Bial, obrigada. Para mim é um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com você nesse astral, com essa alma em jogo, que é literalmente você, a alma em jogo. Para mim é uma grande satisfação. E você também só está aqui porque você coloca a alma no jogo também. Obrigada. Eu percebo lá nas suas interações dentro do complexo, né, que você tem tantas atividades e recebe tanta gente, né? Há Sim. quantos anos você está trabalhando com essas ações sociais dentro da Secretaria da Proteção Social? Dentro da Secretaria da Proteção, eu estou há mais ou menos uns 3 anos. Agora, no Complexo Social, eu estou há 1 ano e 2 meses, aproximadamente. Só que desenvolvendo atividades na assistência social, eu já tenho esse trabalho, essa experiência em algumas políticas. Políticas de habitação, políticas de saúde, da antidrogas também, já desenvolvi atividades. Mas eu estou sempre querendo aprender, sempre querendo conhecer mais e Por colocando a isso é a alma em jogo. por isso é a Mirela, né? É, Quando que você despertou, quando despertou em você esse cuidado para com o outro, para com o próprio? Porque o social, ele é inevitável, ele é imprescindível no nosso sim, sim, país sim. hoje, porque a gente não dá conta, né? Como Aham, deveríamos dar conta, a gente não é. consegue. Então, as ações sociais, você é formada Serviço social. em É. assistência social e serviços Sim, sociais, sim. e a importância disso de 80 para cá, que é quando eu me lembro, mais ou menos, assim, fundamental para o brasileiro, né? Como é que surgiu isso na tua Olha, cabeça? Bial, é interessante porque assim, eu tive uma criação bem próxima à minha avó materna, e ela era uma pessoa muito solidária, muito humana, e ela era uma das pioneiras, foi uma das pioneiras na educação lá no nosso município. Então, Qual assim, município? Várzea Alegre, Várzea Alegre. região do Cariri. E aí eu fui aprendendo muito com ela, e assim, foi uma coisa bem espontânea, bem natural. Eu fui me descobrindo assim. Uhum. E quando eu estava no meu ensino médio, eu despertei para a área de humanas. E aí fiz serviço social, e quando eu fiz serviço social, ainda era aquela coisa de assistencialismo, aquela coisa muito filantrópica. E aí, graças a Deus, eu peguei o período de um novo paradigma do serviço social, que foi já a regulamentação da assistência social como uma lei. Né? Em 90 nós tivemos a assistência social regularizada, e aí nós passamos a trabalhar com direitos sociais, com justiça social. E aí passamos, na nossa prática, a viabilizar esses direitos sociais. Então, eu já tive o privilégio de trabalhar essas coisas que as pessoas tinham, porque as pessoas tinham pena e faziam por caridade. Eu já tive a oportunidade de trabalhar como direito. A Constituição já garantia esses Atribuiu direitos. esse direito para aqueles que não Exa tinham oportunidade nenhuma. E você exatamente. levou eles a ter uma moradia, Sim, na política a ter na Sim, política na política de de habitação a habitação. gente trabalha com isso, Aham. inclusive fazendo jus à Constituição, que dá o direito à moradia, à lazer, à saúde, à educação. E quando eu costumo dizer que o social ele é um universo riquíssimo, porque Muito. quando você se E envolve, essencial. fundamental, Fundamental tudo. fundamental. Eu digo muito assim que existem outras profissões, outras funções de trabalho que trabalha isso, né, o social. Mas diretamente, assim, vendo a coisa de perto, a assistência social é a que tem mais esse privilégio.
E eu digo privilégio porque quando você está envolvido nesse trabalho, você percebe várias nuances. Você vê que o social, ele engloba vários aspectos. Não é só aquela questão econômica que as pessoas pensam. Tem a questão de habitação, tem a questão da saúde, tem a questão familiar. E é todo um contexto. Do acolhimento e de se sentir principalmente. pertencedor de uma nação, de uma comunidade, né? Você vê a pessoa mesmo como um cidadão de direito, independente de qualquer coisa, entendeu? Se ele está numa situação de morador de rua, ou se ele não tem os recursos necessários, ou se ele não teve a educação acadêmica, a oportunidade, ou até a educação esportiva também, né? Sim, que é fundamental também. Que é muito importante. Eu me lembro quando começaram o Betinho, né? Sim. Começou com Betinho de Souza, que começou com aquelas ações de fazer o Natal sem fome, né? E isso despertou os nossos legisladores a várias políticas. A buscar, né, a criar essa lei que toma conta desses menos privilegiados. Todos são atendidos hoje, ou ainda fica muita gente de fora, mesmo com muitas ONGs, com muitas ações, com muitas secretarias que se preocupam com esse lado, porque o que eu percebo é uma casta da população que nem percebe que existe. E tem uma outra parte grande que acolhe e percebe e tem esse olhar para o outro. Esse olhar para o outro, ele é base de uma educação? Ele é base de uma educação e também ele tem se fortalecido com as leis, com esse despertamento que você fala das políticas. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, ultimamente, a gente tem crescido muito nas políticas de segurança alimentar, né? Como o Ceará Sem Fome, como alguns cartões que têm o CEMIC, que é um cartão mais infância, que dá direito a um valor determinado para que a família alimente as suas crianças. Né? Então, a fome é terrível, né? E começou através da preocupação com a fome do brasileiro. Com a alimentação, exatamente, que também é um direito, né? A alimentação é um direito, tanto da família, do cidadão, como da criança. A criança precisa estar alimentada para ela poder aprender. Ela tem que ter aquele espaço disponível. Voltando lá, falando especificamente do complexo, que a gente percebe é que tem muitas crianças envolvidas, como no basquete, no balé, no futebol, em várias outras modalidades que a gente tem lá, que ela vai sendo suporte de outras coisas, entendeu? Esse complexo, ele fica no Cristo Redentor. No bairro Cristo Redentor. Que faz parte da Barra do Ceará. Do Grande Pirambu. Do Grande Pirambu. No Pirambu. A Barra do Ceará, ele é um bairro que faz parte do Grande Pirambu, mas ele também já tem um espaço social. É um local um pouco estigmatizado, Sim. né? O Pirambu, eu me lembro algumas vezes, logo que eu cheguei, que eu queria visitar ali, que não sei o quê, que não pode, que tem que tomar cuidado, essas besteiras, porque a gente tem que tomar cuidado em todos os lugares que a gente frequenta, e não porque seja aquela região. Quais são e quantas pessoas vocês atendem no Complexo Mais Infância do Cristo Redentor? Você tem um número? Temos sim. Olha, o complexo, como ele atende o Grande Pirambu, né, que é formado por 10 bairros, ele está localizado no Cristo Redentor e atende várias imediações. E tem meses lá da gente atender 822 crianças, 760 e poucas. A gente tem mais de 1.000 seres humanos. Sim. Quando você contabiliza durante assim 1 ano ou 2 anos todos, o ano passado a gente contabilizou, porque ele vai fazer 4 anos agora, o Cristo Redentor. E nós temos aqui na capital, mais 2 outros complexos, que é no Curió e no bairro João 23, e temos outro complexo na região do Cariri, que é em Barbalha. Então, o ano passado nós contabilizamos quase 100.000 beneficiários atendidos, que é uma população que vai da faixa etária
a partir de 6 anos Isso. até o 100, o Os 102. 6 anos faz o quê lá dentro? Quais são as possibilidades que você oferece para essas crianças de 6 a 10 anos? Nós temos musicalização, nós temos oficina de teclado, nós temos violão, nós temos o balé. Inclusive, o balé surgiu uma demanda abaixo de 6 anos. E nós abrimos uma turma de baby class, de 4 a 6 anos. Que é tão bom Que é a coisa coordenar essas mais. crianças. Sim. Nós temos o futebol masculino e feminino, nós temos capoeira, karatê, teatro. Nós temos uma brinquedoteca muito bacana, interessante, onde a gente desenvolve atividades lúdicas, teatro. E ela começa a ler ali? Sim, Ela também. além do brinquedo, Sim, tem a leitura? tem a leitura, o Projeto Buriti, que a gente desenvolve lá um planejamento pedagógico com eles. Então, assim, nós temos o basquete, só que o basquete, nós temos 2 turmas que eu considero fantástica, porque desde que foi implantado lá, o entusiasmo, a frequência é a mesma. E, principalmente, porque tem um acompanhamento dos pais. Os pais vibram, cuidam, zelam pelos filhos e apostam também, né? Acreditam nessa oportunidade que é o sonho dos filhos dele. Então, se mantém assim, numa crescente o basquete. E a gente fica assim super feliz que é um projeto que deu certo e que está em continuação, né? Vai continuar. Eu não tenho a menor dúvida que vão se tornar equipes, vão ter competições e vão se formar cidadãos Talentos vão ser descobertos, né? E principalmente cidadãos de bem através da educação esportiva, que eu acho tão importante. O basquete, você falou com um sorriso, com empolgação. Eu acho tão legal porque no espaço lá do Cristo Redentor não havia possibilidade de fazer uma quadra de basquete. E a gente imaginou, visualizou uma metade de uma quadra, porque surgiu no basquetebol o 3x3. E lá foi um local que abraçou e que consegue levar para as crianças os fundamentos do jogo, passe, o drible, o arremesso. O professor Raul faz muito bem, mas muito mais do que isso, a gente percebeu nas crianças um crescimento de confiança, de entendimento das diversidades e da formação de cidadão mesmo, através do esporte. É assim no balé, é assim na musicalidade, em todas as áreas você sente o crescimento cidadã das pessoas? E foi importante você falar sobre isso, porque uma das propostas do complexo é essa, é a formação cidadã através da arte, da cultura, da pedagogia. Então, assim, a gente tem procurado desenvolver esses trabalhos dessa forma. E a gente tem também lá, que é uma coisa que eu vejo como uma culminância desse trabalho, assim, de dar essa base, que você também já falou, é o Comitê da Infância, onde nós temos um comitê formado das crianças de várias faixas etárias. Seu complexo tem um comitê de crianças. Todos os complexos têm. E a gente tem um representante de cada faixa etária. Atualmente são 16 componentes. E esse comitê é justamente para prepará-los para questão de demandas deles dentro do complexo, trabalhar temáticas que formem eles como cidadão, que eles aprendam sobre a Constituição. Sempre a gente tem palestras, a gente exibe filmes, tudo com temáticas que ajudem a eles na construção de senso crítico, de responsabilidade. Então, assim, que lindo isso. E respeitando a crianças que, por muitas vezes, são totalmente desrespeitadas ou esquecidas. Sim, exatamente. Vocês acolhem dessa forma. E eles passam por um processo legítimo, vamos chamar assim, nas etapas, porque tem a campanha, tem a votação, tem a apuração, tem a divulgação. São escolhidos, tem a divulgação. E a votação é feita dentro do complexo pelos outros beneficiários. Mas eles se colocam afeitos à ata? Eles se
preparo a para gente, poderem ser escolhidos. sim, sim, sim. E aí a gente já levou eles na Assembleia, a gente já teve palestras sobre Constituição, a gente trabalha temáticas como, por exemplo, agora em maio, a gente tem dia 18 de maio, é o dia contra a violência, né, da criança, violência sexual, abusos contra a criança. Então, a gente trabalha essas temáticas também para que eles vejam assim que em volta deles existe um mundo de coisas que eles precisam despertar para poder defender, para poder ter uma consciência crítica, né, ou ter uma formação sobre aquilo. Então, além disso, eles estão em oficinas, que são essas que eu já falei, e que oficinas também que há tempos a gente sonhava e só podia ser feito se fosse pagando, fosse fosse assim, um valor E é totalmente gratuito. totalmente gratuito. Por exemplo, o balé, que é o sonho das crianças, vestido de bailarina, roupinha toda rosazinha, a coisa mais linda. Isso antigamente era um sonho, porque era caro para aquelas famílias. E elas também precisavam se deslocar para outros bairros. Elas recebem o uniforme também? Elas recebem o uniforme, recebem o lanche, elas têm o acolhimento, elas têm uma estrutura segura, uma boa estrutura. Quando você falou assim no estigma do local, né, dos bairros, Exatamente. as pessoas se surpreendem quando visitam o complexo, porque a estrutura é linda, é uma estrutura com recursos de boa qualidade, de instrumentos musicais, assim, que não deixa a desejar para nenhuma escola particular de música. E as pessoas se surpreendem, porque é público, porque é num bairro de vulnerabilidade social. Exatamente. E aí é isso que a gente quer. Aí onde entra o direito também. Todos têm direitos. Entendeu? Não é porque eu estou residindo em uma comunidade que não é um bairro nobre, tudo que eu tenho menos direito do que outros. Então, as oportunidades vão surgindo, a gente vai divulgando. Isso não é real ainda, né? Isso nós estamos trabalhando para que aconteça, mas há uma discriminação, há um preconceito muito grande ainda enraizado há séculos. Assim, eu ainda considero o nosso trabalho mais espetacular por isso. Porque é como se a gente nadasse contra a correnteza, entendeu? A gente vai contra essa situação, né, social, onde a nossa força ainda está sendo construída e fortalecida também. Eu me lembro né? de uma visita lá no complexo, no Pirambu, no seu complexo, que você é a gestora, que você toma conta tão bem daquilo. Obrigada, Bial. Vários líderes mundiais, né? De vários o países. G20. Do G20, né? O G20. E uma ministra, se não me engano, do Canadá, ministra ou representante da embaixada, ela ficou extasiada e a quadra de basquete, ela tinha jogado basquete e ela se sentiu à vontade. Ela com salto alto e toda elegante foi lá e arremessou, não queria parar de arremessar e ficou muito impressionada quando eu consegui conversar com ela por alguns minutos, muito bem impressionada com a forma como as crianças estão sendo educadas através tanto do balé, que ela já tinha passado lá no balé, como aqueles que já têm uma educação, os com mais idade, que têm a aula de dança, que todos estão sendo colocados ali, acolhidos de uma forma muito, muito incrível, que no país dela, no Canadá, não há essa necessidade. E que ela achou muito bacana o que ela percebeu na forma que ela interpretou, que ela olhou para aquelas crianças que jogaram basquete com ela. Nossa, essas crianças são muito educadas, são muito bacanas, elas fazem os gestos muito bem feitos, e ela se encantou pelo seu complexo lá. Eu acompanhei a ministra da Educação do Equador, e ela me perguntou se era pago lá, se as crianças pagavam mensalidade. Aí eu disse que não, que era público, e ela se surpreendeu, porque ela achou muito bonito, muito bem cuidado. E aí ela disse, até o valor, ela disse, se fosse no Equador, custava tanto lá na moeda delas. É o lugar que precisa. E ela visitou o balé, ela tirou bastante fotos, ela entrou na brinquedoteca, onde estava tendo um teatro de fantoche, que o roteiro era sobre a origem do hip hop, estava tendo com a professora de hip hop lá, e ela ficou encantada com as crianças, e
E ela disse até sim, que era um exemplo para ela levar para o Equador. Então, assim, a gente fica feliz por isso, porque a gente está no caminho certo, né? Isso, a E, multiplicação não só para o Equador, mas para o resto do Brasil, porque o exatamente. Brasil tem vários locais onde É, tem ONGs, tem alguns institutos, algumas organizações que dão um suporte, mas que não é nem próximo ao que é realizado aqui no estado do Ceará, né? Na verdade. cidade de Fortaleza. É. É, Mirella, qual é a importância daqueles que trabalham contigo, que são funcionários, que são contratados para fazer pai? Eu tenho um rapaz que me chama a atenção, que eu rodo muito esses complexos, e Ah, ABCs e todas as regiões de Fortaleza e do estado do Ceará, chama-se Aldair. é. Esse menino, eu já por várias vezes eu vi, menino não, professor de educação física, é um homem, Sim. e ele tem um trabalho que ele faz o tempo todo de uma forma sorridente Sim. e faz de boa vontade tudo É. aquilo que é proposto a ele. Ele é contente com o que ele faz. Ele é um jovem lá da comunidade. Aí ele é da comunidade. E Ele é quantos nascido igual a ele lá. tem dentro do complexo? Vários outros, que Vários assim, outros. da comunidade, vários outros. E envolvido também, nós temos o Eduardo também, que é do futebol, que vamos dizer assim, trabalha junto com o Aldair no futebol. Temos a Lívia, que é do vôlei, mas o Aldair realmente tem esse destaque, como você diz, ele está sempre Eu fico sorrindo, muito feliz. feliz, né? Ele tem uma didática, assim, com os beneficiários dele, que são várias faixas etárias que ele trabalha. E ele realmente se destaca no trabalho que ele faz. Nós temos o Raul, que é o professor, né, Do do basquete. basquete, que é muito comprometido também, que está sempre junto, incentivando e vivendo com aquela alma em jogo também, que você Também. percebe. E tem contribuído com isso, porque ele está sempre assim querendo trazer novas experiências para os alunos. Naquele dia do congressamento, ele estava vibrando com aquilo ali e eu não pude estar presente, mas foi um momento muito importante, muito interessante, porque eles se sentem valorizados. É um momento onde eles conhecem outras realidades, onde eles têm a interação social com outros colegas, né, com As outros, competições as com outros núcleos, competições, com outros, isso faz eles exatamente. terem um sentimento de uma energia que eu Sim, tenho que me superar, eu tenho que me preparar, aquele friozinho na barriga, exatamente. Onde tudo eles isso, sonham com o profissional mais exatamente. adiante. E assim, eu queria também frisar aqui, Bial, porque nós temos todo esse apoio, nós somos um equipamento da SPS, né? Começou quando eu entrei na época da doutora Onélia, que era secretária, ela dava total apoio, ela vivia isso também, ela se empolgava com essas. Doutora Onélia Dona Aurélia Santana, Santana, é. E hoje aí, conselheira, né? hoje conselheira, exatamente. E aí assumiu a doutora Jade, né, que é A secretária e vice-governadora, vice-governadora, isso. que deu continuidade a esse trabalho, que dá todo esse apoio para a gente. E aí vem a nossa célula dos complexos na pessoa da Aila E da e da Selma. Selma, Aham. que são maravilhosos. Então, assim, quando você fala, você perguntou dos colaboradores, os Aham, nossos exatamente. colaboradores, eles, é impressionante, assim, quando a gente tem um evento, ou no dia a dia mesmo, todo mundo chega junto. Quando eu falo, olha, pessoal, a gente precisa organizar isso, a gente vai receber visita tal, eventos tal vão acontecer, todo mundo chega junto, porque como também todo mundo vive ali na comunidade, eles entendem a importância daquele equipamento para a Exatamente. comunidade. E sentem a diferença do antes desse equipamento e do hoje com o equipamento. Então, assim, é uma grande equipe mesmo, começando pelas secretárias, né? A secretária que já passou, a doutora Onélia, a doutora Jade, a célula dos complexos, os colaboradores e os parceiros que vêm como você, É, chegou com o seu método, muito contagiante, vibrante. Eu quero muito deixar claro aqui, Bial, assim, que o nosso projeto do basquete, ele também só é levado dessa forma
por sua causa. Pelo que obrigado. você coloca, pela importância que você dá. Eu lembro bem nas O primeiras... mais importante no basquete não é o passe, não é o drible, não é o arremesso. É a forma como eles se interrelacionam, como eles crescem, como eles entendem um pouquinho mais da vida. É isso que a Eu gente tem que lembro que você avaliar. falava muito isso no começo, assim, eu não quero esse basquete só de dizer como é que faz, eu quero a humanização, eu quero o toque, Exatamente. eu quero A felicidade. exatamente, o compartilhar com os pais, que é o que eu vejo, que é o que eu me alegro, porque também o Complexo tem a proposta das atividades intergeracionais. A gente tem essas atividades. Por exemplo, esse mês a gente está trabalhando o tema da família. E vamos ter o sabadão, dia 24, que você está convidado a participar. 24 estarei. Estarei de E manhã aí, lá. a gente vai ter no futebol, a gente vai ter equipes com pais e filhos jogando, Que delícia. que é para poder proporcionar Essa esse interação momento. que a gente sonha. Porque a Exatamente. partir desse momento vai mudar a relação dele Sim, dentro de dentro casa, de né? O pai casa. vai tomar mais cuidado com a educação do filho. E O vai filho dar vai ouvir mais um pouquinho. vai dar importância àquilo, vai ver que o esporte, ele é fundamental também para educação, não é só aquela questão da escola, ir estudar, fazer tarefa, né? Tem toda a questão social. Por isso que os complexos, eles trabalham a criança integrada integrada e também com todo interação com o meio que ela vive. Exatamente. Entendeu? Ela está integrada de forma... A interdependência do outro, da região, a relação com seus pais. E tudo isso faz com que ele crie uma luz, que ele já tem uma luz, que essa luz brilhe mais. E quanto mais eles souberem que o trabalho em equipe, o trabalho dentro da comunidade dele, com a família dele, com os vizinhos dele, dentro do complexo, com os novos amigos que ele faz ali, tudo isso faz com que um dia nós não precisemos mais do social tão propagado e tão necessário hoje no Brasil. Mas, para que aconteça isso, vão levar ainda séculos e séculos, mas com todo o meu otimismo. Mas o importante é o trabalho. O trabalho está sendo realizado porque é necessário. O Brasil precisa disso, senão seria mais injusto ainda do que já é. O social, ele realmente exige a alma em jogo, porque como eu estou lhe dizendo, assim, nós temos uma população muito grande, então, infelizmente, a gente não consegue atender toda essa população de uma vez. Mas aí vão sendo criados complexos espaços, equipamentos com essas propostas, e aí a gente vai procurando atender principalmente aqueles que estão mais vulnerabilizados, né? Ou social, ou economicamente, porque o social ele trabalha para que essa condição de vulnerabilidade seja superada, seja extinta, né? Seja superada. Então, assim, é árduo, é difícil, mas o principal é que a gente está no jogo. Tá no jogo. Está no jogo, né? Tá no jogo. Então, vamos à frente, vamos adiante e dar a nossa contribuição, a nossa colaboração, né? O nosso jogo, como o jogo de basquete, como o jogo da vida, ele tem começo, meio e agora a gente precisa finalizar. Eu queria muito, muito que você colocasse, você já colocou o antes e o depois, né, da existência desse trabalho, que você colocasse para todos. São 100 mil pessoas atingidas com esse projeto, né, com esse trabalho lá no Pirambu, no Cristo Redentor. Eu queria que você fizesse um salve e uma mensagem de otimismo, de fé para essa região, para que eles possam ser convidados também para fazer parte dessa tão bacana, esse trabalho de tanta excelência que você conduz no Complexo Mais Infância Cristo Redentor. E muito obrigado. Obrigada a você, Bial, pela oportunidade, por estar aqui com você, que é muito bacana estar com você, dividindo essa alegria, esse entusiasmo, essa vibração tão boa. E o que eu digo, principalmente lá para a área que a gente trabalha, o Grande Pirambu, é que nós estamos lá à disposição deles. O complexo funciona para eles. A gente tem várias ofertas que eles podem estar nos procurando, eles podem estar confiando no nosso trabalho. É um trabalho feito realmente
com a alma, um trabalho com muita acolhida, que a gente se prepara, a gente se programa, planeja, a gente procura ter na nossa equipe de colaboradores os que se identificam mais com a nossa proposta, né? E nessas propostas não é trabalhado só o entretenimento, oficinas como entretenimento. Eles são trabalhados para espaço de construção mesmo, construção de formação cidadã, de pessoas, de lapidar talentos, descobrir talentos, habilidades, porque nós temos também cursos de qualificação profissional e os depoimentos são lindos, das pessoas lá do bairro mesmo, quando elas conhecem, olha, as próprias pessoas do bairro, elas dizem assim, eu só vi a estrutura aqui fora, nunca entrei, mas é muito lindo aqui. Então, o convite está feito. Vamos conhecer o projeto que é desenvolvido no Complexo Cristo Redentor. Vamos conhecer o complexo, a estrutura. Nós estamos lá com o maior prazer do mundo para recebê-los, atendê-los. E é isso. Acreditem no potencial de vocês e vamos colocar a alma em jogo sempre, né, Bial? É uma construção. E nós temos que construir juntos, né? Sim. Todos, cada cidadão é uma construção como se fosse cada um, como se fosse a última, mas é apenas mais uma desses milhões e milhões e milhares e bilhões, se a gente for falar em humanidade. Muito obrigado, Mirela. Bial, bom dia. O Alma em Jogo hoje sai daqui pleno de alegria por conta do trabalho social tão bem feito e que a gente se encantou aqui durante essa conversa. Muito obrigado. Alma em Jogo.